Olá, queridos. Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os amados para nós fazer a leitura da palavra que fica no Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34, versículo 1. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, eu quero dizer, aqui para todos nós essa palavra, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Querido, o segredo, ele exorta, ele louva a Deus, ele adora o Senhor, porque ele já está de posse da bênção. E aí ele faz um apelo, Ele exorta a todos confiar nele, confiar no Senhor. Ele exorta as outras pessoas, ele convida, E ele desperta assim as pessoas com a palavra, de confiança, falando, mostrando para as pessoas que ele confiou e recebeu da parte do Senhor, Então ele já está engrandecendo, agradecendo, louvando, adorando e exaltando o Senhor pelas bênçãos concedidas que o Senhor concedeu a ele. E ainda aproveita para exortar os amados irmãos e todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor e ainda não conhece assim o tamanho da grandeza de Deus, do poder, a soberania sobre todas as coisas, que ainda não sabe que Deus é quem pode fazer tudo pelo ser humano. Na verdade, ele ainda corre atrás de homem, de outras situações, condições, ainda vai em busca, do seu milagre, da sua vitória, do seu socorro em outras coisas, em outras pessoas, em outras, situações. Eles vão de lado a lado procurando. Quem não sabe, querida, é quem não conhece o poder do nosso Deus, não sabe o tamanho da grandeza de Deus, para assim resolver o problema do seu povo e de todos aqueles que nele confiam, querida. A bênção de Deus é para todos aqueles que nele confiam. Então Davi confiou no Senhor, colocou, as suas súplicas, orou ao Senhor com súplicas, clamou, com certeza, ele levantou a sua voz, e clamou ao Senhor, buscando, solução para o seu problema. E acontece que ele diz que Deus, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, ele se convenceu que em todo o tempo, ele vai louvar o Senhor, todo o tempo, O seu louvor estará continuamente na minha boca, Então ele deixou claro que o louvor ao Senhor nunca mais vai sair da boca dele, A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Alamassu. Manso, querido. Porque é só a pessoa que é manso, a pessoa que é compreensiva, a pessoa que é inteligente mesmo, a pessoa que é humilde, querido, manso e humilde de coração, não é verdade? Aquelas pessoas que gostam de parar para ouvir, gosta de conhecer, de entender as coisas que ele ouve falar, que são boas, Então, a palavra diz que os mansos o ouvirão e se alegrarão. Eles vão ouvir os testemunhos e vão se alegrar, Engrandecei ao Senhor. Aí ele diz, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ele convida todos que quiserem, assim,
engrandecer. E aí ele manda, engrandecer ao Senhor comigo. Vamos engrandecer a Deus comigo e juntos vamos exaltar o seu nome, porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu estava atemorizada, eu estava preocupada, eu estava em uma situação que não tinha, olhava para todos os lados e não via, né, a saída. Mas quando Deus me conscientizou pelo seu Espírito que a saída era Ele, então eu me voltei para Ele, né? Então, e fiz a minha súplica, eu fui buscar a Deus, eu fui buscar a sua santa presença, eu fui orar, eu fui clamar, eu fui suplicar a Deus, aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, todo poder nos céus e na terra para resolver situações embaraçadas como estava a minha. E o que foi que aconteceu, né? Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, querido. Deus, a palavra do Senhor é que diz que Ele não resiste ao coração aquebrantado. Querido, quando nós estamos com um problema, com uma situação insolúvel, querido, nessa hora nós começamos, nós corremos para todo lado e nada, não tem, nós olhamos para todos os lados e não vê saída. Querido, só tem um segredo. É nós buscar o Senhor. E quando nós começamos a buscar o Senhor, querida, a primeira coisa que vem logo é o choro. Porque o Senhor, Ele se compadece de mim, de você. Quando Ele vê todas as coisas, querida. Ele vê você naquela situação. Ele fica triste, o coração de Deus, quando Ele vê você amargurado, angustiado, desesperado, sofrendo a tortura por causa de uma situação que chegou até você, ou você chegou até ela e agora está assim, para você, ele vê você no beco sem saída. O ser humano é uma criatura, né, que Deus fez, querido, e ele tem dó, ele tem piedade, ele tem compaixão, né, porque ele ama. Quem ama tem piedade, tem compaixão, querido, e tem dó, ele não resiste, querido. Vê, a palavra do Senhor diz que Ele não resiste um coração quebrantado. Todos nós, quando estamos assim, vivendo uma situação difícil, querido, nós estamos com o coração quebrantado. Nós sentimos assim numa situação, querido, que só Deus é quem conhece, só Deus e nós. Não tem nem como passar para as outras pessoas, mas até quem olha para nós vê que nós estamos em uma situação degradante, né? E aí, muitas das vezes a pessoa olha, a pessoa ama nós também, tem piedade de nós, tem compaixão, mas não pode fazer nada. É limitado como nós. Mas o nosso Deus não, querido. O nosso Deus é ilimitado. Para Ele não há nada impossível, né? E nem nada maravilhosissimamente demais. Quando Ele olha para o meu e para o teu problema, e Ele vê que não tem como, você já fez tudo o que podia, eu já fiz tudo o que podia, mas não conseguimos nada, né? Não saímos do lugar, rodamos em círculo e a situação continua cada dia pior, cada vez pior. Querida, é nessa hora que o meu Deus e o teu Deus, Alamassurianda e canta Lamanai, se levanta, Alamassudecuva Labarrais. E ele se levanta, querido, para trabalhar em meu e em teu favor. Mas isso nós temos que clamar ao Senhor, querido. Nós temos que pedir, nós temos que reconhecer que verdadeiramente nós não somos nada sem Deus. E que se o Senhor não nos ajudar, se Ele não nos der vitória, se Ele não, querido, entrar naquela batalha, naquela luta, nós não teremos a vitória. Mas a partir do momento que você convida Deus para entrar na luta, você coloca tudo aos pés dele, Senhor, não tem como mais, eu não tenho mais como lutar sozinho, eu não aguento mais, eu já fui até onde deu. Agora, Senhor, se tu não fizer alguma coisa, eu estou arruinada, eu estou afundada nesse problema, eu vou me acabar, eu vou sucumbir, não tem mais força para lutar. Aí o Senhor diz, eis-me aqui, meu filho, minha filha, porque tu confiou em mim, porque tu se lembrou, Alamassurianda e Cantalamanai, de que eu sou forte e poderoso e justo e piedoso, misericordioso para cuidar dos meus, daqueles que confiam em mim, daqueles que esperam por mim, daqueles que têm a certeza, né, têm a convicção do Deus que eu sou, o Deus das causas impossíveis, o Deus que, né, para Ele nada é maravilhosissimamente demais, o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que foi com o seu povo e é até hoje,
e venceu todas as batalhas e continua a vencer. Querido, quando nós nos lembramos de tudo que Deus já fez pelo seu povo desde o princípio e nós entramos na sua santa presença buscando a misericórdia, né, com humildade, mansidão, né, quebrantamento, porque o quebrantamento quem dá é Ele. A partir do momento que eu reconheço, você reconhece que verdadeiramente nós não somos nada, aí o poder dele começa a operar. Quando o poder dele começa a operar na minha e na tua vida, nós começamos a sentir a presença. E aí a presença do Senhor traz um aquebrantamento, traz o choro, traz as lágrimas, traz as palavras certas, lamassura, e canta lamaná, porque não é mais eu, não é mais você. Agora é o Espírito Santo, lamassura e canta lamás, que tomou de conta da situação para levar até Deus, para me dar vitória e para te dar vitória. Lamassura e coba labarras, e canta lamação. Eita, meu Deus. Só é Deus, querido. Quando o Senhor diz, decanta a lavassura e anda e cuba lavarras, o Senhor diz, te alegra, igreja, que tu é minha, eu sou o teu Deus, tu é meu, e eu sou o teu Deus, tu é o meu povo, e eu sou o teu Deus. Tu faz parte da igreja que eu comprei lá na cruz, a lavassura e anda e canta lamanai. É por isso que tu tá se chegando a mim, porque foi por ti também que eu dei a minha própria vida. Lamassura e anda e canta lamanai. Querida, aí o Senhor entra. O Senhor entra, e quando o Senhor entra, a coisa fica bonita. A coisa fica maravilhosa, querido, de se viver, né? Quem está vivendo, está vivendo, e quem está assistindo, está assistindo. Está se sentindo na mesma, né? Como a palavra diz. Olha aí. A minha alma a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Viu? Enquanto eu estou me alegrando, enquanto você está se alegrando, a lavassura e anda e canta lamanai com a vitória que Deus me deu, que Deus te deu. Aí os mansos, aquelas pessoas que são sensíveis, lamassura, decanta lamanai, aquelas pessoas, querido, que são humildes, que são mansos, aquelas pessoas que verdadeiramente são humanas, né? Assim, são bem, né? Elas começam a sentir, né? Bem sensível, bem humana. Tem muitas pessoas, querido, que ainda não conhecem a Deus, mas são bem humanas, tem dó, tem piedade, sofre assim com as outras pessoas, o mal do seu próximo. Quando ele vê uma pessoa sofrendo, ele sofre junto. Quando ele vê chorando, ele chora junto. Ele sempre tenta ajudar naquilo que ele pode. Então eu sempre digo e continuo a dizer que essas pessoas, elas nunca vão se perder, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo bate na porta do coração delas, de imediato elas sentem a coisa boa e elas abrem a porta, né? E ele entra e ceia com elas, querida. Elas aceitam Jesus, porque elas abrem a porta aceitando Jesus, e essas pessoas, né, vão receber o Espírito Santo para morar dentro de si e vão, né, ceiar com ele, vão se gloriar também no Senhor, né, como Davi, né? Então, querido, porque todas as batalhas que nós enfrentar, nós tendo Deus na nossa vida, querido, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para nos dar sabedoria, estratégia, direção e até um quebrantamento, né? Porque ele dá o entendimento, ele traz, querido, o arrependimento do pecado, ele traz a consciência de tudo, para nós poder se chegar a Deus de uma forma melhor, mais agradável, né? E o Senhor recebe a mim e a você e entra na batalha, entra na peleja e nos dá vitória para a glória dele mesmo. E aqueles que viram a situação que nós passamos, né? Nós nos gloriamos no Senhor, porque como o Davi diz, né? E os mansos ouvirão e se alegrarão. Os mansos, aqueles que viram tudo, assistiram tudo e foram sensíveis para ver o mover de Deus na minha e na sua vida, eles vão fazer o quê? Se alegrar, querido. Quem se alegra no Senhor uma vez, nunca mais ele perde essa alegria, porque ele sempre vai ter, né? Ele sempre vai ter o desejo de provar. Ele viu na vida de outra pessoa, ele vai querer ver na vida dele, ele vai dizer, eu quero para mim essa vitória, eu quero para mim essa bênção. Eu vi, eu assisti tudo, eu contemplei, não é história. Então, eu não vou ficar de fora dessa bênção. E acaba que eles também recebem Jesus para eles,
o nome do Senhor é glorificado na vida deles também. E nós, né, servimos de instrumento. É por isso que Deus permite essas coisas, né? Porque aí, quando nós vemos, querido, que nós servimos de instrumento para levar uma vida a Deus, para levar almas a Jesus, querido, nós nos sentimos muito importantes para o reino de Deus. E aí, pronto, ninguém mais vai deixar nós cabisbaixo, porque nós sempre vamos lembrar que o mundo pode abandonar, pode desprezar, mas nós temos um que está acima do mundo, está acima de todas as coisas, está acima do universo, porque Ele mesmo criou o universo. E esse que é o mais importante, Ele é o maior, Ele é o grande. Ele valorizou a mim e a você. Ele tomou para si a nossa vida como instrumento, como vaso, como canal de bênção para Ele usar na terra. Querido, e ainda nos deu direito, né? De vida eterna, salvação, morada no céu, para a honra e a glória dele. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus e vamos nos colocar na brecha, vamos colocar diante de Deus todas as nossas causas, vamos saber que não tem nada impossível para Ele e não tem nada que possa baixar assim a minha cabeça e a tua cabeça e acreditar que não tem jeito na situação, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele reina e quando Ele entra na situação, querido, Ele dá cabo dela e dá vitória para mim e para você dentro dessa situação. Porque aquilo que era derrota se torna em vitória, aquilo que era maldição se torna em bênção. Querida, e tudo que era para a sua destruição e para a minha, né? O Senhor transforma assim em uma vida de vitória. Aquilo que já estava destruído, né? Ele reconstrói tudo e você se torna uma pessoa de derrotada ou derrotada a vitoriosa para a glória dele mesmo. E você sai testemunhando e ele vai alegrando o teu coração e o meu coração e vai dando alegria para outros corações que estão vivendo a mesma situação e vai fazendo a obra também naquelas vidas, vai salvando. E o reino de Deus vai sendo povoado, vai crescendo, vai aumentando e o reino de Satanás vai caindo por terra. A credibilidade dele, o poder dele, né, vai ficando para as pessoas bem claro que não é maior do que o poder do nosso Deus, de que tem uma solução. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. E nós sabemos que esse Filho do Homem é Jesus Cristo, que se manifestou para desfazer as obras de Satanás em todas as situações que eu e você tiver passando, tiver que passar. Esse Jesus estando comigo e com você, ele é o único, querido. O que desfaz as obras do diabo é só um, o Filho de Deus, né? E nós estando com ele, querido, não tem nada que possa deixar nós, né, abatido. Nós seremos mais que vencedor, nós já somos mais que vencedor, porque ele venceu. Ele venceu Satanás lá na cruz, para dar vitória para mim e para você. Então, essa é a nossa vitória, é a nossa fé, né? A fé que nós temos nele, nós sabemos, compreendemos, todo o sacrifício que ele fez foi vitorioso e nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, o que enviou ele para nós. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Eu agradeço assim a Deus por ter essa oportunidade, né, de estar com vocês, né, assim, falando das grandezas, das maravilhas, porque o Senhor já fez na minha vida. É muito grande e é muitas bênçãos que não tem como contar, querido. Louvado e engrandecido seja Deus. É como o salmista Davi diz, não tem como contar as bênçãos. Foi coisas demais que o Senhor fez. Se passasse a minha vida inteira contando, não tinha como terminar de contar tudo. Então, louvado e engrandecido seja Deus. Tudo que eu puder contar, eu vou contar e vou dividir com vocês a alegria, o prazer, o gozo que eu tenho de servir a Deus, né? Pelo Deus que Ele é. Lama Surianda e Canta Lamanai. Obrigada em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a todos que ouvir e que receber, tomar para si essa grande vitória. Toma posse da tua bênção nesse dia. Não fique de fora, né? Dessa maravilha, porque Deus preparou, não foi só para mim, Ele preparou para todos. Ele enviou o seu Filho amado, né? Foi para salvar o mundo inteiro, né?
Deus deu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus.